Queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma exposição doutrinária na Associação Espírita Caridade, mais uma vez trazendo um tema à luz do Espiritismo e que esses momentos possam ser enriquecedores no momento em que nós estivermos assistindo, para que surjam ideias de reflexão, para que a gente possa reavaliar as nossas atitudes, pensamentos, emoções, a fim de que nos beneficiemos desta avaliação. Principalmente com o tema da noite, que é muito sugestivo, bastante singular e que também é muito específico. Vai tratar do espírita na sociedade. E não é um tema feito apenas para espíritas, mas para aqueles que, por ocasião, estejam assistindo, é também uma oportunidade de conhecer o espírita de uma maneira que talvez não se nos apresente através daquilo que nós conhecemos pelos nossos irmãos ou pelo pouco que ouvimos e assistimos por aí. Então é mais uma oportunidade da gente tentar entender como este praticante da doutrina espírita tem o seu modo de viver. E o que a doutrina espírita contribui para isso. Então, nada melhor que nós começarmos o tema O Espírita na Sociedade, trazendo as palavras do codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item Os Bons Espíritas. Lá ele vai trazer uma frase famosíssima, muito conhecida, difundida no movimento espírita, que praticamente todo trabalhador e muitos estudantes já conhecem. Mas não é um chover no molhado para começar. É porque muitas vezes a gente lê, a gente ouve, mas não compreende a profundidade daquilo que vem até nós. Então lá nós encontramos o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e também pelo esforço, ou pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Pode parecer de início que existe uma lista de conferência para avaliar os espíritas, os trabalhadores, os estudantes. Existe uma lista e que alguém está portando essa lista, listando aquilo que falta, aquilo que não falta, para que esta pessoa seja reconhecida como espírita. Na verdade, não. Essa avaliação, ela sempre é interior. Nunca alguém vai chegar e vai diminuí-lo ou colocá-lo em um pedestal, em uma casa espírita. Tomando esta atitude, talvez, dependendo da forma, poderíamos estar estragando algum processo evolutivo dos nossos irmãos. O elogio nem sempre ele pode ser acrescentado, porque nem sempre é o momento de nós recebermos o elogio. Assim como ninguém pode nos colocar para baixo porque já caminha à frente, porque aquele que já caminha à frente de verdade, ele vai entender que cada um tem o seu momento na caminhada e cada um tem a sua forma de caminhar. E que alguns ainda precisam se nutrir de determinadas coisas que para aquele que, por ora, entende-se estar mais à frente, não precisa mais. Então, ninguém vai estar avaliando, porque seria uma avaliação julgamento. E nós não podemos julgar as outras pessoas, porque cabe apenas a Deus fazer um julgamento correto e perfeito. A nossa mania de julgamento às vezes nos atrapalha muito e atrapalha as nossas relações também. Sobretudo no meio espírita nós temos que cuidar. Esse eventual hábito parece um contrassenso, mas é que ele aparece de vez em quando, mas é muito corriqueiro em nós e na
lide espírita, ele pode aparecer vez por outra. Então, não existe uma listagem de cobrança, você precisa fazer isso para ser melhor, para ser reconhecido como espírita. Isso tem que acontecer naturalmente. Já dizia o grupo Revelação, para quem não conhece, é assim, deixa acontecer naturalmente. Pois é, pagode não é um segmento que nós temos assim grande proximidade, mas sabemos apreciar também, até porque quem vive na música acaba conhecendo diversos estilos e grandes músicas em diversos segmentos. Então, é gradual, é natural que acontecem essas oportunidades de irmos segurando as nossas más tendências, revelando assim uma transformação moral. É um processo a ser construído. E até se tornar um hábito, estas atitudes boas e essa avaliação para que nós possamos nos desfazer destas malas que só pesam, destas vicissitudes, dificuldades que só pesam, só nos arrastam para trás ou nos permitem não passar adiante, né? Ficamos parados. Essas malas pesadas nós vamos nos desfazendo aos poucos e tem que ser assim mesmo, nada muito abrupto. Nós não podemos cortar um galho enorme de maneira inconsciente porque a gente pode se machucar com isso. Então tem que ser aos poucos. Sempre que a gente fala em hábito, não tem como não lembrar de um jornalista britânico chamado Malcolm Gladwell. Ele escreveu um livro chamado Outliers. E nesse livro ele diz que para a gente ser bom em alguma coisa, nós precisamos de 10 mil horas de exercício nessa coisa. Então, isso é muito tempo. É muito tempo. 10 mil horas em algo, para a gente se tornar bom em alguma coisa. Então, praticar o bem, né? Não fazer mais algumas coisas que nós já entendemos que não são certas, mas que ainda nós não conseguimos sair dessas dificuldades nossas, isso leva tempo. Não estamos aqui mais calculando nas 10 mil horas, mas é para a gente entender que hábitos bons demoram. Então, nós devemos trilhar o caminho, mas não ter pressa, porque às vezes pressa não significa que nós vamos conseguir realmente mudar a postura. Pode ser algo muito superficial, e tudo que é superficial não dura. Então é interessante a gente ter esse olhar de calma, porque a pressa normalmente é o que vai nos atrapalhar. E aí a gente vai ver o seguinte: esse ano de 2020, tivemos uma pandemia, isso todo mundo sabe, o pessoal já está até esgotado de falar nesse assunto, mas o fato é que muitas pessoas estiveram à beira de atitudes as quais não tomariam em outras circunstâncias. Basta a gente fazer um exercício, pensar, nós tivemos momentos de estresse, de ansiedade, de nervosismo, alguns momentos tristes que se perduraram, aparentando inclusive um estado depressivo. E tudo isso aconteceu em um ano cheio de novidades, cheio de modificações, e que muitas vezes nós não conseguimos lidar com esse novo contexto de vida. E aqui não estamos falando só das pessoas lá fora, as pessoas que não estão porventura assistindo esse vídeo, estamos falando de todos nós, e também dos espíritas, porque às vezes a gente se acha um pouco diferente das pessoas. Mas no que nós somos diferentes? Talvez na convicção de que essa doutrina nos auxilia? Ok, talvez. Mas nós sabemos que esses mesmos preceitos
que nós somos convictos neles, nos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia e que ele é o nosso irmão e que todos somos irmãos. Então, todos somos iguais, obviamente, cada um com sua configuração, cada um com seu caminhar, mas em questão de diferença religiosa, diferença social, essas diferenças que nós encontramos na sociedade, nós vamos perceber que a doutrina espírita também caminha para nos dizer o que Jesus já disse: olha para o teu lado, esse é teu irmão, abraça ele com carinho, independente da posição, independente da vida que ele leve ou da religião que ele professe, todos somos irmãos. E a gente não pode esquecer isso, porque acaba, às vezes, adquirindo um preconceito religioso, achando que nossa forma de professar, de ter fé, a nossa fé é melhor que a fé dos outros, e na verdade a gente esquece de perceber, a gente esquece de notar que cada um segue o seu caminho e que muitas vezes o caminho pelo qual fulano está seguindo, ele é um caminho muito mais tranquilo para o fulano e ele está conseguindo. E nós, que julgamos ter um caminho mais bonitinho, mais complexo, não estamos conseguindo. Então essa questão de comparação, na verdade, só faz mal. Quando a gente for utilizar a comparação, que utilizemos conosco, com o nosso eu de ontem. Usar a comparação com outra pessoa é como se a gente fosse pegar uma chave de fenda e, na verdade, utilizasse um martelo. E aí a gente precisa ali abrir o parafuso, mas só tem um martelo, a função martelo. Não vai dar certo. Então, tem que utilizar a ferramenta comparação da forma certa, como chave de fenda mesmo. Ou seja, para ajustar a nossa evolução, o nosso caminho. E não tentar interferir no do outro ou ficar julgando o outro, porque o outro tem o caminho dele. Mas muitas vezes, na pandemia, nós que estamos na doutrina, que é uma doutrina que nos revela tudo sobre as leis do espírito, da vida, do universo, a gente pensa que, nossa, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Não preciso nem das pessoas, às vezes. Acabo colocando um grande S no peito de super-herói e penso que é um SE super espírita, e penso que eu sou o melhor, que nada vai me acontecer, que eu tenho um escudo imbatível como o do Capitão América, ou então uma roupa tecnológica como a do Homem de Ferro, ou então a super força do Superman, ou o martelo do Thor. Pensamos muitas vezes que somos super-heróis e esquecemos da fragilidade humana. Bom, não devemos pensar em fragilidade como algo a exercitarmos a autopiedade. Ai, como eu sou frágil, ai, que difícil. Não, a gente tem que reconhecer que nós temos fragilidades, mas que nós temos virtudes, que existe uma força muito grande dentro de nós, mas que nem por isso ela nos torna imbatíveis. Que nós precisamos sim da ajuda dos outros e também de uma fé que vai nos fortalecer ainda mais. Porque a resposta do alto sempre vem, não da forma às vezes como nós queremos, mas ela sempre vem. E isso é importante a gente saber. Então essa postura de super-herói, quando vem algo semelhante à kryptonita, então a pandemia é como se fosse a kryptonita para o Superman, e deixa a gente fraco, a gente pensa, meu Deus, mas eu sou espírita, por que eu estou nesse estado que parece um estado depressivo, de tristeza? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou à beira de me estressar com qualquer pessoa, a ponto de ebulição, em que eu acabo
por pouco, não dizendo impropérios para as pessoas à minha volta, lá no meu trabalho, ou então na relação familiar, dentro do núcleo familiar. Por que que eu, espírita, também sofro assim? Bom, uma coisa é certa, a gente tem que pensar que nessa pandemia, se nós não tivéssemos o guarda-chuva desses esclarecimentos, do consolo que o Espiritismo nos proporciona, talvez para nós, que já temos acesso a esse conteúdo e que tivemos uma inconstância nesse período que nós estamos vivendo, talvez fosse muito mais difícil. Pensemos. Talvez aquele momento em que a gente saiu do equilíbrio, se nós não tivéssemos esse contato com o Espiritismo, pudesse ser muito mais intenso, muito mais difícil e que gerasse resultados muito mais complicados, complexos para o nosso ser. Então, para a gente tirar essa capa, essa roupa de super-herói, nos colocarmos no nosso verdadeiro lugar, em que nós somos espíritos imortais, seres ainda falhos, mas que têm uma vontade muito grande de crescer, de melhorar, aí está a fórmula. Aí reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que tem em domar as suas más tendências e também pela sua transformação moral. E as pessoas vão percebendo, mas isso não acontece de forma rápida, é aí o ponto. E para a gente ter uma ideia, no capítulo 92 do livro O Espírito da Verdade, para quem não sabe, esse livro faz parte de um conjunto de estudos e dissertações, e esse livro faz parte de uma sequência. Então, ele é um livro que é de estudos e dissertações, o Espírito da Verdade, referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem ainda o Religião dos Espíritos, que é sobre o Livro dos Espíritos, tem o Seara dos Médiuns sobre o Livro dos Médiuns e o Justiça Divina sobre a obra básica O Céu e o Inferno. Então, essas 4 obras, elas são um conjunto de estudos e dissertações feitas referente às obras básicas. E lá no capítulo 92, o espírito André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, através da psicografia do Valdo Vieira e do Chico, ele vai nos falar sobre esse nosso primeiro contato com a doutrina. Porque aí a gente encontra uma proposta filosófica que vai nos abrir um conhecimento sobre o universo, sobre a vida, e a gente logo se deslumbra de início. Esses primeiros contatos a gente vai perceber o quê? Que os ideais são redentores. Vai falar de Jesus como modelo e guia, vai apresentar propostas mais conscientes de reforma íntima, vai também trazer relações pessoais enriquecidas, né? Nós vamos encontrar, fazer novos amigos, pessoas que realmente torcem por nós, e a gente sente isso. Conversações edificantes, começa a mudar a tônica da nossa conversa, nós acabamos ficando às vezes um tempão conversando sobre assuntos que antes não faziam parte do nosso cotidiano, e agora a gente para conversar com esses amigos novos, e aí a gente percebe o quão bom é esse tipo de conversa. A leitura nobre, a gente acaba gostando de acessar conhecimentos que antes não eram de praxe acessarmos e que transcendem a nossa rotina diária. A gente percebe que qualquer picuinha que possa acontecer não passa de uma picuinha, porque os assuntos que nós acessamos na doutrina espírita nos mostram uma vida muito maior e fazem com que nós consigamos lidar melhor com essas pequenas dificuldades diárias. Então também se apresentam promissores ensejos de servir à fraternidade, despertando aquela vontade de auxiliar, de querer
bem, não só para nós, mas para as outras pessoas. De alguma forma podemos auxiliar. Só que a gente esquece que algumas vezes, algumas pessoas, em algumas oportunidades, adentram ao Espiritismo pela dor, pela sua dificuldade de dormir, pela sua dificuldade emocional, instabilidade emocional, e aí vai se perceber que tem uma origem espiritual nessas distonias, e aí a casa espírita vai com certeza oferecer auxílio, melhorando dessas dificuldades, nós vamos nos sentindo cada vez mais apaixonados. E isso pode, em algum momento, esse deslumbramento pode acabar caindo por terra, porque nós colocamos uma capa de perfeição naquelas pessoas que ali estão, quando na verdade são irmãos que também estão buscando o seu crescimento. Mas aí a gente percebe que tem à nossa disposição uma oportunidade de aprimoramento. E que bom se a gente vê a chegada a um centro espírita assim, e que a gente tem uma faculdade da vida grátis, da vida, do universo, porque ali vão nos auxiliar a dar os primeiros passos ao estudo de assuntos que são muito importantes para nós. Então, isso tudo pode acontecer no início, mas André Luiz diz que recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos, para que a afoiteza não lhe crie frustrações. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante as leis da criação. É reencarnar-se moralmente, olha esse termo que legal, é reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Então, entendimento da disciplina, fundamental para nós que desejamos nos tornar espíritas, para nós que desejamos seguir essa vida próxima da doutrina. E entender que a disciplina, ela não é como nós, às vezes, acreditamos aí fora. Ela não é uma grade, ela é a chave. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ter o bom senso de que disciplina não é algo que escraviza. Disciplina não é algo que escraviza. Mas disciplina é algo que organiza. E nós precisamos nos organizar. É o momento de nós reprogramarmos algumas coisas. Quando André Luiz vai dizer ali que é reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana, peraí. Chegou um momento nesse 2020 em que eu alcancei o fundo do poço, um exemplo. Alcancei o fundo do poço. A minha estabilidade emocional se foi. Eu acabei ficando instável. Cheguei num ponto de não me conhecer mais. Está na hora de reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida. Sempre há oportunidade de recomeçar. Sempre há oportunidade de reconstruir. Agora, vejamos a profundidade desse termo, reencarnar-se. Como começa uma reencarnação? Pelo nascimento. E o nascimento exige passos muito cuidadosos. Nós precisamos de um cuidado externo dos pais. E nesse caso não estamos falando que nós que tivemos uma dificuldade no 2020 e que queremos começar de novo, aproveitando essa virada de ano,
tentando olhar diferente, vamos precisar especificamente dos pais. Não. Talvez nós precisemos de uma ajuda externa. E uma ajuda externa pode vir justamente de um conhecimento sobre eu mesmo. Buscar uma autoanálise, procurar olhar mais a fundo o que realmente eu estou pensando para a minha vida. Vamos fazer um exercício agora aqui nós. O que você está pensando nesse momento? Se nós pararmos aqui, 5 segundos sem falar nada, o que está na sua mente nesse momento? Gente, é incrível, é incrível. Na minha mente, por exemplo, o que passou agora, nesse instante, foi a galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Cada um tem aquilo que mais vivencia. Ultimamente, galinha pintadinha tem sido algo incrível aqui na nossa casa. Mas tirando o gracejo, o que você pensou nesses 5 segundos? Quais são os seus propósitos? O que está mais na sua mente? Tem como fazermos uma modificação aí? Ou está bom isso aí que você pensou e pode ser aprimorado? São questões bastante relevantes para que a gente reflita. E para seguir adiante, essa reprogramação de vida muitas vezes vai passar pela nossa postura, a forma como nós nos postamos, nos mostramos na sociedade. Acabamos de passar um momento de eleições no nosso país. E nós percebemos que existe ainda um partidarismo extremado, assim, exagerado. E a gente sabe que paixão em campo, sombra em torno. Quando a gente se excede em algumas questões, e aqui não só falando de política, mas a gente percebeu nesse momento, nessa corrida eleitoral, que muitas pessoas utilizaram suas redes sociais como armas. E aqui a gente pode estar pensando agora, tá, mas eu uso para o que eu quiser, ok. Mas se eu quero reprogramar a minha vida, eu posso começar com pontos dessa tônica. Se eu quero embates para a minha vida, eu posso continuar também nesses embates políticos, eu posso continuar nesses embates do dia a dia. Agora, se eu quero paz, eu tenho que tentar sair de algumas questões que muitas vezes eu começo. Porque às vezes nós entramos porque o nosso orgulho é mais forte, e aí a gente quer responder, a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer carimbar e entra. Mas pior é quando nós iniciamos, quando nós criamos esse momento de embate. Então, nada em excesso, não só no campo da política, mas em qualquer outra situação. Quando a gente se excede, nós acabamos trazendo sombra em torno de nós. E acontece também, às vezes, nós brincamos com a fé das pessoas. Nessa questão, até mesmo às vezes política, a gente acaba levando para dentro do movimento questões políticas do tipo, olha, esse candidato aqui, quem sabe, assim, faz trocas que não cabem dentro de um templo de Jesus. Nós já percebemos isso desde a conduta do Cristo, quando nesta convivência com os fariseus e que tinham tantas imoralidades em relação àquilo que pregavam, que se acreditavam ser os únicos que sabiam de fato como era a lei à época, e aí na hora da prática era tudo diferente. Então a gente não pode fazer diferente daquilo que a gente está buscando seguir. E a doutrina espírita não precisa que nós levemos
os nossos embates, as nossas preferências, ou até mesmo brinquemos, troquemos a fé da pessoa por algum tipo de questão humana. Não pode virar a fé um produto do mercado humano. Não pode dar certo. Então a gente tem que ter esse cuidado em não misturar as coisas. Vai nos falar ainda André Luiz, lá no 92, do Espírito da Verdade, o livro. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas, de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Como falamos antes, contenha os ímpetos de defesa intempestiva das suas ideias novas, sedimente primeiro os próprios conhecimentos. Às vezes nós queremos defender uma ideia para todo mundo seguir aquela ideia, mas a gente nem sedimentou em nós ainda, em nós mesmos. Não está provado para os outros que, de fato, essa ideia dá certo, porque eu fiz e deu certo. Não, mas a gente quer colocar ela acima de qualquer coisa. E aí, mais uma vez, a gente percebe que a pressa é inimiga da perfeição. É inimiga desse processo mais tranquilo de se fazer a nossa reforma íntima. Então eu preciso me conhecer, fazer um check-out das virtudes e defeitos, principalmente dos defeitos. Olha, eu tenho aqui uma lista do que vai sair, né? E também não esquecer de fazer um check-in. Enquanto vai acontecendo essa viagem, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui encarnados, fazer um check-in do que está entrando, das virtudes que estão chegando e, porventura, de novas dificuldades. Olha, que estranho, eu reagi dessa forma quando fulana me falou tal coisa. Isso aqui não é legal. Fiz um check-in. E já coloco no check-out, ó, isso aqui vai ter que sair. Não preciso colocar data de saída. O check-out não precisa ter uma data, mas ele precisa existir. Ele precisa estar ali para que eu possa, aos poucos, ir me desfazendo dessas vicissitudes. E aí a gente vai perceber que, mais uma vez, não é quantidade, é qualidade. Qualidade aquilo que nós fazemos. Só que, quando nós falamos em qualidade e quantidade, muitas vezes a gente pensa assim, mas então eu sou espírita, eu tenho conhecimento, eu estudo, eu trabalho e eu sei que eu tenho tantas quantas forem as encarnações para que eu possa me melhorar. Uma coisa é certa, o tempo não volta. Então, se eu acredito que eu posso deixar para depois, por que eu vou fazer agora? E aí eu acabo desservindo a sociedade, sendo espírita, com ideais tão nobres que a doutrina espírita tem como sua peculiaridade, e eu acabo desservindo aos outros, a mim mesmo e à doutrina espírita. Porque, na verdade, a gente pensa assim, o que a doutrina espírita nos traz e o que nós podemos fazer pela doutrina espírita? A doutrina espírita nos traz muitas coisas, a mim pelo menos um equilíbrio que nós tentamos diariamente mantê-lo. Não é fácil para ninguém, mas me traz. E tantos outros monumentos incríveis para que nós encaixemos no nosso grande campo espiritual. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: o que acontece quando nós vamos deixando para depois, o tempo acaba sendo desperdiçado, um precioso tempo, e tempo desperdiçado, olha, é como se nós jogássemos fora tesouros gigantes. Então, precisamos ter, como falou André Luiz, disciplina. E ter disciplina é planejamento e gestão.
E às vezes, para se ter planejamento em gestão, a gente não vai encontrar o ipsis literis, o que a gente precisa de fato dentro da doutrina espírita, o passo a passo. Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer... A gente tem que buscar fora. A gente tem que saber que tudo aí fora é importante também. Aí a gente acaba virando as costas para as outras pessoas, para outros ensinamentos, até mesmo outras vertentes religiosas que têm muito a nos mostrar. Como, por exemplo, a arte do budismo, a arte da meditação explicada pelo budismo, aliás. A arte da meditação explicada pelo budismo é algo incrível. Vale a pena a gente acrescentar algumas coisas sem deixarmos de ser espíritas, sem sermos os donos da verdade, os super-heróis imbatíveis. Somos, acima de tudo, irmãos e precisamos uns dos outros. Isso é uma coisa que a gente tem que saber. E saber como nos preparar para também auxiliar, porque esse é o objetivo. E o que nós podemos fazer pela doutrina espírita? Ficou essa questão em aberto? Olha, a única coisa que a gente pode fazer é divulgá-la. Porque ela tem ali tudo sobre vida, universo, e que pode auxiliar muitas pessoas. Então, basta a nós divulgá-la, está pronta já. E não é aqui uma questão de fanatismo, de cegueira ou de cerceamento da razão. Não. Mas, se nós lermos a fundo, nós vamos perceber o quão bom é para nós. E se é bom para nós, por que a gente não pode divulgar? Porque quem sabe pode ser bom para outra pessoa também e pode, quem sabe, tirar a corda do pescoço de alguma pessoa. No sentido metafórico. Então, é isso que a gente pode fazer por ela. E divulgar a doutrina espírita não é simplesmente pegar alguns ensinamentos, ir para frente de um telefone atualmente e fazer uma palestra. Divulgar a doutrina espírita é fazer a reforma íntima, construí-la, começá-la, porque os outros percebem, as pessoas notam, eles sabem que você está mudando. E isso fica tão claro e evidenciado no Caminho, Verdade e Vida. Lá Emmanuel faz um comentário sobre a máxima de Tiago, lá no capítulo 18, chamado Purificação Íntima. Lá Emmanuel diz o seguinte: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele poderá fornecer o testemunho. Então, mesmo que nós saibamos das nossas dificuldades, que a gente tem aquela lista de check-out do que nós precisamos nos desfazer sem prazo de validade, as pessoas podem já estar notando o que nós já temos de bom. E isso já vale muito. Isso já é motivo de inspiração para muitas pessoas. Então, porque ainda tem uma lista gigantérrima, não quer dizer que você não seja inspiração por 1 ou 2 pontos para outra pessoa, ou para muitas outras. Isso é no seu íntimo, cabe à sua avaliação, mas aquilo que você já conseguiu fazer está ajudando outras pessoas. E é aí que se reconhece o verdadeiro espírita. Pela sua transformação moral. Transformação é algo que sugere um andamento. Não quer dizer que a transformação estando aqui no início não está valendo. Ela está valendo. Estamos falando em uma meta que ela já começou a ser atingida. Que ainda vai levar um tempo, mas que já começou a ser atingida porque 1 ou 2 pontos eu já consegui. De tantos quantos forem. Então, por isso, vale a pena nós também fazermos o registro das virtudes que estão chegando para a gente saber, olha, isso aqui já é legal.
Isso aqui já pode auxiliar mais alguém. E, voltando lá para o Espírito da Verdade, André Luiz vai dizer o seguinte, que Espiritismo é claridade eterna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar para que os seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Então, dedicação é diferente de fanatismo. Precisamos servir com consciência e não querer passar essa luz para quem não quer. Ah, não, mas todo mundo tem que virar espírita. Não, gente. Não. Todo mundo tem que estar onde tem que estar, mas tem que estar feliz, tem que estar bem e se melhorando. E que bom que o meu exemplo, ou de quem quer que seja, possa auxiliar alguém, independente da religião ou do segmento filosófico que essa pessoa tenha. Crença não nos exime da consciência. Acertar ou cair são problemas pessoais. Tudo depende de você. Quem persiste na ilusão abraça a teimosia. Nós precisamos fazer a nossa parte. São nossas escolhas. Acertar ou cair são problemas pessoais. E que bom que a gente tem o livre-arbítrio para poder chegar lá adiante e pensar, olha que legal, eu andei esses 2 andares, esses 2 degraus. Eu tive merecimento em cima disso. Porque eu andei, foram meus pés que percorreram. Ninguém me levou, ninguém me empurrou, ninguém me arrastou, fui eu. Isso é bom, isso é legal. Ah, eu caí, mas eu posso levantar e continuar. Alguém vai me ajudar. E se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém a levantar, eu também vou ajudar. Porque nós precisamos ter essa ideia de bem comum, de auxílio mútuo. Quanto mais se edifica a inteligência, continua André Luiz, mais se lhe acentua o prazer de servir. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana, através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se lhe possa desenvolver a colaboração. Trabalho para o Cristo é a ponte que nos leva para o crescimento. Quando a gente começa a trabalhar para o Cristo, a gente percebe, nossa, está muito mais rápida essa minha lista. Estou conseguindo muito mais rápido fazer o que antes eu não conseguia, ou que eu estava tentando, tinha começado, mas não estava conseguindo. Porque a gente vai perceber que, se nós somos convidados a um trabalho espírita, se nós somos convidados a lide, seja qual for o trabalho dentro de uma instituição, nós vamos perceber que ali, pelo menos, eu preciso ser ou dar o melhor de mim. E se eu estou tendo a oportunidade de ser ou dar o melhor de mim, eu estou começando aquelas 10.000 horas lá, lembra? Lembra aquelas 10.000 horas? Eu estou começando ali 1 hora se foi essa semana, 2 na outra semana, 3 na outra semana. Quando eu me der por conta, eu estou sendo aquele cara da portaria do centro espírita lá no meu trabalho. E aí é fantástico. Aí é fantástico. Porque aí nós estamos realmente atingindo o ponto que nós precisávamos atingir. Então, para finalizar, André Luiz diz: conserve-se encorajado e confiante. Alegria serena em marcha uniforme é a norma ideal para atingir-se a meta colimada. Precisamos reprogramar, mas precisamos saber que, tendo essa consciência de que cada passo é importante e que eu tenho o meu tempo, a minha forma de fazer, e que eu preciso respeitar dos outros porque eu também tenho a minha forma de fazer, aí a gente está também saindo daquele efeito manada, porque hoje em dia o mundo tem milhões de distrações para que nós demoremos ainda mais a nossa reforma íntima. E a gente fica preso a lazeres que na verdade não são lazeres, são perdas de tempo quando a gente analisar o preciosíssimo tempo que a gente perdeu em algo que não vai acrescentar em nada para a nossa evolução enquanto espíritos. E aqui não é mais uma ideia fanática. Mas se a gente pensar bem a fundo, o que aquela atividade que eu fiz acrescentou? Foi bom realmente? Vale a reflexão.
Tá, mas ok, eu fiz e agora? Tá, agora eu tento planejar melhor o meu tempo que vem a seguir, para que eu não faça de novo. Pior se eu continuasse perdendo o meu tempo. Então é isso, planejamento, gestão do nosso tempo para sair desse efeito manada, dessas distrações que na verdade hoje prejudicam a todos nós, inclusive nós espíritas que às vezes nos julgamos os diferentões, os diferentes, os super-heróis. Não somos, nós também estamos na mesma luta diária. Cabe a nós tentar essa reforma íntima para, além de nos auxiliar, que respingue também algo de bom nas pessoas que estão ao nosso derredor. Para finalizar, cabe uma poesia do espírito Casimiro Cunha, pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas do Evangelho. E acho que ela completa bem essa nossa temática da noite. Começa assim. Meu irmão, no teu caminho dos estudos metodizados, não procures tão somente a voz dos desencarnados. O Evangelho é a fonte eterna de paz e consolação. Sem Jesus, ninguém consegue a própria iluminação. Aprende, pondera, luta, medita, guarda, esclarece. Toda palavra de amor faz parte de tua prece. O auxílio espiritual vale muito, mas não é a aquisição necessária de amor, de verdade e fé. O campo do coração é sempre belo e irrestrito. Quem se esforça, quem trabalha, alcança a luz do infinito. Que nesse ano de 2021, meus queridos amigos, nós possamos cada vez mais nos encontrar no trabalho espírita, nos encontrar diante dessa doutrina e perceber o tamanho bem que ela pode nos proporcionar e de que forma nós podemos conduzir os nossos dias, fazendo com que a materialidade que muitas vezes nos conduz, que nós possamos conduzi-la em nosso favor e não deixar que ela conduza a nossa vida. Porque esse momento está aí para nos mostrar que a gente precisa amar, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, mas que nós também temos forças incríveis, e uma delas é a fé. E o Espiritismo vem reavivar essa fé de uma maneira indiscutível. Muito obrigado, queridos amigos, por essa companhia maravilhosa.